Olá! Primeiro encontro gravado do Papo Elas. Hoje a gente inicia um projeto que veio do nosso coração, do nosso encontro de almas, do nosso reencontro. Hoje, então, dia 14 de janeiro de 2022, a gente inaugura o Papo Elas. Um papo entre a gente e que a gente resolveu dividir com o mundo, porque aqui saem coisas incríveis, coisas maravilhosas, coisas acolhedoras, e a gente quer dividir isso com todo mundo. Bora? Bora? Bora! Prazer! Fala, Camila Favato. Quem és tu, mulher? Então, Camila Favato, sou coach de alta performance, sou especialista em autossabotagem, comportamento, mudança comportamental. Trabalho já há alguns anos, né, com desenvolvimento de pessoas e encontrei no coaching a melhor forma de me tornar ferramenta para auxiliar no desenvolvimento das pessoas. E é isso. Durante o Papo Delas, vocês vão me conhecendo um pouco melhor. Bora! Bom dia! Me chamo Lucila Torres, sou coach de mulheres e diretora e protagonista da minha vida. Reencontrei de alma, né, essas duas maravilhosas, e a gente teve essa ideia massa, que é bater um papo com elas, com vocês. E esse é o nosso objetivo. Estou aqui para trocar muitas ideias, muitas informações, e espero que a gente se conecte muito. Vamos lá! Bom dia! Oi, Jana Pavani, comandante da minha vida, CEO das minhas empresas, não só particular, como profissional, mãe, esposa, mulher e amiga dessas duas almas aí, também formada em coach. Estou aqui para servir e para orientar e direcionar. Vamos trazer conteúdos do nosso dia a dia, da nossa vida, dos nossos bastidores, conteúdos polêmicos e não polêmicos, conteúdos mais técnicos e menos técnicos. Ao longo do Papo Delas, vocês vão conhecendo um pouquinho mais da nossa vida e do nosso dia a dia, beleza? Bora lá? 14 de janeiro, e o primeiro tema, né, de hoje é Síndrome de Burnout. E agora, hein? Que virou CID, gente, que virou CID. Isso. E é isso, Papo Elas começa agora. Bora. Bom, o Papo Elas, ele surgiu, né, nessa intenção de trocar, se desenvolver e se fortalecer. Porque a gente entende que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? E quando a gente tem a oportunidade de dividir com pessoas que compartilham de objetivos semelhantes, de propósito de vida semelhantes, e que vem no crescimento uma da outra um grande motivo de felicidade, a gente não teve por que, né, não expandir esse papo para tantas outras pessoas. Então, o grande motivo da gente ter escolhido, né, a síndrome de burnout para ser o nosso primeiro tema é porque recentemente ele se tornou CID. Existe uma preocupação de nós três, sobre tudo o que sonda, tudo o que rodeia a saúde mental, a saúde emocional. As meninas já se apresentaram falando, sou comandante da minha vida, eu sou diretora da minha vida, porque a gente entende que quando se olha para dentro, quando se segue esse caminho do desenvolvimento individual, a gente começa a perceber melhor, ter mais clareza sobre aquilo que nos faz feliz, sobre aquilo que nos adoece, sobre aquilo que nos levanta e sobre aquilo que nos derruba, né? Vamos dizer assim. E aí a gente trouxe esse tema, que é um tema muito importante para a gente falar agora, porque muitas vezes foi um tema negligenciado, né? Eu brinco e comentei isso há um tempo atrás, dizendo que em 2003, 2004, eu fui diagnosticada com estafa. Eu trabalhava muito na época, fazia faculdade, era um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu fui diagnosticada com estafa. Então, foi algo muito complicado. E nessa época já era a síndrome de burnout, mas ninguém tinha conhecimento sobre, né? Então, manda aí que vocês conhecem, o que vocês sabem sobre a síndrome.
Inclusive, nós falávamos sobre isso, sobre essa sua questão do esgotamento, né, da estafa que as pessoas falavam, e ninguém se dava conta, porque era muito bonito, era muito legal você ser multitarefa, você fazer 1 milhão de coisas, você entrar numa empresa como estagiário e sair como qualquer coisa que não era presidente. Às vezes você estacionava numa função, mas por que isso? Porque às vezes você não se identificava com aquele trabalho, o trabalho era exaustivo demais, você tinha uma redução imensa na sua capacidade profissional, porque não fazia sentido. E isso trazia estafa, né? E agora as pessoas trouxeram a palavra do inglês, burnout, para dizer ou traduzir o que é um esgotamento, né? O burnout nada mais é do que esgotamento físico, esgotamento mental. A pessoa já não está aguentando mais fazer aquele serviço, ou se virar nos 30, como era bonitinho antigamente colocar no currículo que você era multitarefa. Gente, Sim. O cérebro da gente não é multitarefa. E continua sendo lindo, né? Quando a pessoa fala que é multitarefa. A gente não pode ficar romantizando isso, né? Ai, que lindo, é multitarefa. Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Cara, o desgaste que você está levando para o seu cérebro é gigantesco. Sim. Né? E só abrindo um parênteses da questão da mulher, né? A mulher principalmente. Ser muito... Principalmente. Não, as mulheres, elas conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente se vira para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não é que a gente consiga, a gente é treinada para isso. Não, e até um bom treinamento não faz. Um bom treinamento. e assim, a questão do romantizar, né, meninas? Muitas pessoas, eu já ouvi pessoas na minha frente, 2 frases célebres, né, que eu sempre escutava dentro do mundo corporativo, por ter vindo dele, inclusive, né? Nossa, minha caixa tá lotada de e-mails, tenho mais de 200 e-mails sem ler. Hã? E você acha isso bonito, né? Ou às vezes você pergunta assim para a pessoa: ô, fulano, e aí, como que você tá? Ai, tô na correria, tal, mas isso tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Né? Então, são coisas que, assim, só frisando aqui, viu, pessoal, para vocês que estão nos assistindo, nós não somos médicas, tá bom? A gente não vai entrar em questões patológicas, a gente vai entrar nas questões de autodesenvolvimento. Porque quando a gente se conhece, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue entender as nossas limitações. E é aí que surge a questão de não cair nessa síndrome, né? E a gente acaba aqui entrando numa estafa, entrando num esgotamento, quando a gente também não se autoconhece. Ou quando acha que é bonito falar que a caixa está lotada de e-mails. Ai, mais de 600 e-mails sem ler, mais de 200... Nossa, gente, isso, desculpa, mas é romantizar demais, né? Ai, tô na correria. Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ele respondeu isso para mim, né? Ai, tô na correria, tal. Aí eu só respondi assim, e agora já fica uma pergunta para vocês refletirem. Eu perguntei o seguinte para ele: legal, bacana. É uma correria igual um atleta? Porque um atleta também corre. Só que ele corre de forma saudável, ele corre com alta performance, ele corre com treinamento, ele corre com um coach, que é o treinador dele, ou seja, é uma correria, sim, só que é uma correria saudável, é uma correria e ele corre entendendo qual é o objetivo, né? Ele corre com um propósito, né? E aí a pessoa respondeu assim para mim, como não era de se imaginar, né? Não, Jana, não é uma correria igual um atleta. Agora, olha a parte pior da resposta, mas é o que tem para hoje. Aí eu falei, puxa, isso daria um belo de um atendimento, né? E aí virou tema do nosso Papo Elas. Como assim, gente, é o que tem para hoje? Será isso é falta de autoconhecimento também, né? Esse olhar de como assim é o que tem para hoje? Todo mundo tem escolhas, todo mundo tem formas de ver aquela situação de forma diferente. Será que não dá para fazer alguns ajustes? Né? A Camila começou falando de coach de alta performance. Será que não dá para encontrar uma excelência aí no meio de uma entrega diferenciada? Pronto, esse é o grande ponto. Porque quando a gente fala alta performance, primeiro as pessoas linkam muito a questões estritamente profissionais, né? A alta performance está ligada ao trabalho. Uhum. Quando eu falo de alta performance, eu estou falando do equilíbrio das áreas, né? Quando a gente fala de alta performance, significa eu estar bem
com o meu trabalho, bem com a minha família, bem com a minha rotina, com a minha vida pessoal, com a minha vida social, com a minha vida familiar. Enfim, a gente precisa entender que todas as vezes que eu negligencio uma área da vida, essa área provavelmente vai diminuir a minha performance em outra área. É bem aquela história, o casamento não está muito bem, mas graças a Deus eu estou bem no trabalho. Em algum momento, essa falha no teu casamento vai puxar o seu resultado do trabalho para baixo, e vice-versa. Meu casamento está bem, mas o trabalho não está tão bem. Em algum momento, isso vai sobrecarregar o seu casamento. Então, quando a gente fala de alta performance, a gente está falando justamente de entender e equilibrar essas áreas. Significa um mundo perfeito? Claro que não. Significa uma construção contínua. Significa que você está sempre em busca daquilo que faz sentido para você, em qualquer que seja a área, né, que você esteja atuando hoje. Seja no trabalho, seja no casamento, seja na sua vida social, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar. Na enfim, saúde. Na saúde, né? Temos que é 8 uma área frentes aí que a gente pode trabalhar de debate, exatamente. Né? Então, eu preciso sobrecarregar todas as áreas, porque eu tenho que ser perfeito em todas elas? Não, é justamente não querer buscar a perfeição em nenhuma dessas áreas, mas procurar sempre entregar o que você tem de melhor. Não significa dizer, ser perfeito, correr atrás daquilo que, eu tenho que ser, não, eu sou. O que eu sou? O que faz sentido para mim? Né? E o que eu posso ser cada vez melhor? Eu não preciso crescer. A Jana deu o exemplo do atleta que corre. Uma pessoa não vai, de repente, levantar e falar assim, hoje eu quero correr 18 quilômetros. É gradativo, né? É uma construção. Da mesma forma que a gente prepara o corpo para aguentar longos percursos, a gente também prepara a mente para estar cada vez melhor, mais saudável, mais consciente, mais presente, né? Eu aprendi há uns aninhos atrás que essa frase ficou para mim como quase que uma filosofia de vida, né? Eu vou acordar e vou sempre dar o máximo do meu mínimo todos os dias. Parece louco, né? Parece louco. Legal. Mas assim, é 1% por dia, né? Que a gente estava conversando esses dias atrás também sobre isso. Essa é a grande questão da burnout e de outros problemas, outras doenças, é que as pessoas querem mudança, mas elas não querem passar pelo processo. E o difícil da mudança é exatamente o processo. Um dos sintomas da burnout é exatamente esse sentimento de fracasso e insegurança, porque a gente está o tempo todo sendo cobrado a provar que a gente é perfeito. Que pode tudo, no né? Dia que nós tem que dar conta de tudo, né? Dar conta de tudo, que a gente tem que abraçar o mundo para ser visto, para ser ouvido, que a gente, sabe, 1 milhão de coisas, e a gente é humano. No dia que nós formos perfeitos, nós não vamos existir mais, eu acho. A gente não vai nem estar aqui. A gente não vai estar aqui para ver, não vai existir. Então, assim, no dia que essa construção acabar, meta, depois que ela é batida, ela deixa de fazer sentido. Então, a síndrome de burnout é o esgotamento. A gente corre tanto para buscar o quê? A primeira coisa... Para quê, né, Lucila? Para que a gente corre tanto? Para que a gente se descabela tanto? O porquê é justificativa, né? O para quê é propósito. Exato. A gente tem que saber o para quê e o que a gente quer, por que a gente está indo nessa direção, e a maioria de nós não tem isso. A maioria de nós não sabe para que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E aí começa o sentimento de segurança, começa o sentimento de fracasso, que é aquela coisa da síndrome do impostor. Que eu não consigo entregar nada, né? Aquele sentimento de eu começo um monte de coisa e não faço nada, não entrego nada, tudo uma que eu começo eu não termino. É lembrar que a síndrome de burnout não está linkada à quantidade de horas trabalhadas, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu só trabalho
4 horas por dia, ou eu só trabalho 6 horas por dia. Mas por que síndrome de burnout? Não está linkada a 12 horas de trabalho, a 15 horas de trabalho. Está ligada à intensidade de como isso realmente faz sentido para você. Né? Você não encontrar sentido, a intensidade de cobrança, às vezes você trabalha 4 horas por dia, mas a intensidade de cobrança que você se coloca, você pode ativamente estar trabalhando 4 horas por dia, mas nas outras horas você está se culpando, se cobrando, se colocando para baixo. Não, agora, um exemplo que eu vou fazer um parênteses de maternidade. Eu estou com um plano de fundo aqui que ela está cantando, né? Isso é maravilhoso. Então, e é isso que eu vou, né? O legal aqui é que vocês vão poder perceber, gente, ao longo dos nossos episódios, as nossas adversidades e o complemento das adversidades, uma completa a outra, né? Tem dia que eu estou extremamente esgotada, as meninas sabem disso, né? E a pitoquinha aqui não dorme de jeito nenhum. Então, assim, para uma mãe hoje, home office, né? Trabalhar com criança pequena em casa, agora que as escolinhas começaram a querer voltar, né? Já voltaram ano passado, mas eu ainda, este ano que passou, mas eu ainda não tive coragem. A estafa é muito grande. Então, se eu não tiver um autoconhecimento, se eu não souber dos meus limites, assim como a Camila falou agora, né? Se eu vou dar uma intensidade para algumas coisas, para outras eu sei que não. Sim. Se eu não souber dosar essas intensidades, nossa, vai chegar um dia que eu vou estar dormindo, não vou conseguir acordar de tão exausta que eu vou estar. Né? Então, a síndrome também não é só para quem trabalha propriamente dito ali no mercado de trabalho, né? Porque às vezes as pessoas acham, virou doença do trabalhador. Mas quem não é trabalhador nesse mundo? Donas de casa são as pessoas que mais têm estafa, né? São pessoas muito, mesmo por causa da cultura feminina, que é um dos papos que também vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Né? Então, pena que ela não tá, hoje ela não quer aparecer não, mas vocês ainda vão conhecê-la. Então, essa questão, né, materna, essa questão de donas de casa, essa questão de home office, também acho que é uma atenção aí que as mulheres precisam ter nesse sentido, de não achar que a síndrome, por ter virado um CID, né, por ter virado uma doença do trabalhador, então estou isenta, né, estou imune, não sou trabalhadora, não vou pegar. Não, são pessoas, né? Então, trazer isso também para seu dia a dia, reflete também, né? Como que está o seu dia a dia, baseado nisso que a Camila acabou de falar, a intensidade que você dá para cada atividade que você faz, saúde, meu anjo, a intensidade que você dá para cada atividade que você faz, para cada entrega que você faz. Se eu dou uma intensidade maior para minha filha em algum determinado momento, eu vou diminuir minha intensidade em outra atividade. Não tem jeito, não tem como não diminuir. É impossível, né? E as pessoas confundem produtividade com ocupação, né? Você trabalhar, isso eu falava direto, isso eu falava sempre. Verdade, nossa, sempre. Verdade. Isso eu falava sempre. Sempre que eu atendia alguém, que alguém trazia esse questionamento aí que você falou, né? Não era um questionamento, esse orgulho de, minha caixa de e-mails, eu sou orgulho, nossa. Vem cá, produtivamente, você trabalha quanto tempo? 8 horas, não. Eu não te perguntei quanto tempo você tem de exercício no seu trabalho. Produtivamente, concentrado, focado, quanto tempo? Não sei, talvez 7 horas, não. Na verdade, você não sabe nem responder, né? Não sabe nem responder. E aí eu ia questionando, no final das contas a pessoa falava, eu acho que eu concentrado mesmo, menos de 1 hora. Exato. E aí entra em questões que são nossas, de coaches, né, e de profissionais mais liberais, que a gente trabalha, a gente não precisa sair de casa, por exemplo, que foi uma coisa boa que a pandemia trouxe, mostrar para as pessoas que existe o trabalho home office. Sim. Ninguém acreditava. Eu trabalho com isso há muito tempo. E várias pessoas, você faz o quê? Não, as pessoas perguntam assim, você trabalha fora ou você é do lar, né? Ou seja, as pessoas também ainda não têm esse olhar, né? De que eu posso trabalhar dentro da minha casa e produzir com qualidade, com entrega, né?
Ô, Jana, você é coach e mais o quê? Exato. É pior. Não, você é coach, você trabalha. E quando eu era professora, que eu já dei aula há muitos anos na minha vida, as pessoas falavam assim, os próprios alunos, professora, a senhora trabalha? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Então, e esse olhar distorcido de conceitos que para a gente são óbvios, né, são básicos, né, é onde leva essa questão da autocobrança. Porque Sim. isso também, se você não tiver uma limitação para isso, se você. Aí é onde entra o auto-julgamento, a insuficiência, outro papo que nós vamos trazer, gente, questão da cobrança da sociedade, né? Sim. Então, tudo isso está ligado, né, à síndrome em si. E por que que hoje ela está sendo reconhecida depois de muitos anos? A Camila foi diagnosticada em 2003, 2004. Então, nós estamos em 2022. Hoje ela foi realmente diagnosticada, realmente reconhecida, assim, né, no bom sentido. Mas porque agora, com a pandemia, parece que tudo se descortinou. Parece que o mundo viu uma... Porque primeiro que veio turbilhões de Tapetes foram informações. levantados, né? Exato. Assim. Veio um turbilhão de informações, um monte de gente se foi parar dentro da sua casa, que era um lugar desconhecido, né? Seu próprio maridos e esposas começaram a se conhecer agora, depois do isolamento. Então, muita coisa veio à tona, né? Nós estávamos numa reunião agora há pouco e uma das pessoas falou exatamente isso. A gente avançou 10, 15 anos aí em algo que a gente demoraria para reconhecer. Então, já que foi reconhecido, comece a se olhar, né? Para também não achar que, beleza, tá, mas isso está longe da mim, está muito longe de mim, eu não vou ser atingida, né? Será? Será que já não foi, não percebeu? Né? Também ou tem ainda isso. está com aquela mentalidade de isso é frescura. Exato. Isso, e tantas outras coisas vão sendo desencadeadas por causa disso, né? Porque ainda existe um preconceito muito grande. Então, quando a gente fala aqui de síndrome de burnout, o que é interessante perceber? Como perceber quem faz esse diagnóstico da síndrome é um profissional, que é um psicólogo, é um psiquiatra, sim, que conduz todo o tratamento, né? É importante se fazer terapia durante todo o processo. Terapia, na verdade, é importante sempre, né? Exato, deveria ser deveria ser regulamentado, assim, no sentido de, você vai se formar... Obrigatório, obrigada. Você vai se formar dentro da própria faculdade, já deveria ter esse acompanhamento, deveria ter essa orientação e ser coisa obrigatória mesmo. Exatamente. Concordo. Então, é muito importante se ter esse acompanhamento psicológico, né? Fazer o acompanhamento da psique é importante. E a gente, como coach, a gente ajuda a potencializar isso, a potencializar esse tratamento, esse processo. Porque o processo de coaching, ele vai te trazer clareza, ele vai te fazer perceber aquilo que realmente faz sentido para você. O processo de coaching, ele vai fazer com que você tome decisões focadas naquilo que faz sentido para você e, principalmente, que você comece a enxergar onde você está colocando a sua energia. Direcionamento, né? Eu exatamente. Acho que a gente não vai trabalhar com a patologia, nem podemos, não somos formadas para, com o processo de coaching se ganha mais velocidade? Porque a gente trabalha e atua onde realmente faz sentido. No foco, né? Exatamente. E o Papo Elas nasceu também pensando nisso, para despertar esse interesse de vocês, né? Não abrir mão de um psicólogo, não abrir mão de um terapeuta, caso necessário. Nós três aqui sabemos que em alguns momentos você vai precisar, sim, só de um coach, você vai precisar, sim, só de um psicólogo, e em alguns momentos você pode ter os dois juntos. Eu já fiz acompanhamento com pessoas que estavam fazendo acompanhamento com o psicólogo e eu trabalhei junto com o psicólogo. Então, foi uma experiência muito rica, não só para mim, não, porque eu também cresci demais. Mas a pessoa ganha dois profissionais, incrível, né? Incrível. 2 profissionais juntos, então foi incrível, um resultado que a gente demoraria um mês para conseguir, um mês não, né? Mais de um mês para conseguir, a gente conseguiu em um mês. Só que, observação, com cautela, com cuidado, com leveza, né? E com muita transparência no processo, porque senão nós dois juntos, né, tanto eu quanto o psicólogo, poderíamos causar outra síndrome na pessoa, dependendo da forma como a gente conduzisse. Isso. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração.
O acelerar que a gente fala não é atropelar, tá? Mesmo porque a gente vai fazendo caixa a caixa, processo a processo, objetivo a objetivo. Então, uma das coisas aqui também do Papo Elas é trazer essas clarezas para você, na hora de escolher um profissional, saber exatamente como, né? Exato. Vamos para os finalmente, meninas? Bora, bora. E dizer, deixar muito claro que a gente está aqui. Bora, né? A gente está junto nesse processo. Junto com todas a gente traz aqui muitos conteúdos interessantes. A gente está startando esse canal agora e muitas outras coisas vão vir que são muito interessantes para que você atinja um nível de clareza. O nosso grande objetivo aqui é que você atinja um nível de clareza sobre a tua vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, o que é ter clareza? É saber o real problema. Por exemplo, se eu tenho uma panela de gordura no fogo e essa panela de gordura começa a pegar fogo, se eu jogar água nessa panela de gordura, o que vai acontecer? Ela vai explodir. Ou seja, para que eu resolva o problema, eu preciso entender do que ele é feito. Para que eu consiga resolver o incêndio no meu fogão, eu preciso entender do que ele é feito. Se ele é feito de gordura, água não é a solução. Então, quando a gente começa a ter clareza do problema, da situação, da dor, né, que a gente está trazendo, fica muito mais simples, muito mais fácil mapear como sair desse processo, como crescer, como evoluir, como ultrapassar essa situação, né? E a gente começa verdadeiramente a nos tornar pessoas melhores, e não melhores para os outros, melhores para nós mesmos. Quando a gente identifica, a gente está num caminho e naquele caminho tem um buraco. Uma amiga nossa trouxe esse exemplo esses dias na live, eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí você está sempre caindo naquele buraco. Inconscientemente você passa e cai, você passa e cai. A hora que você identifica, que o seu cérebro identifica que aquele buraco existe, ele já começa a articular caminhos e estratégias para você conseguir desviar desse buraco. Exato. Né? E aí você deixa de cair, e aí você fala assim, nossa, mas foi inconsciente, eu nem percebi. Não, percebeu sim. É que foi sutil, né? E o seu cérebro já mandou comandos para te avisar, ó, ali tem um buraco, desvia. Há um sinal de perigo, né? Exato. E o papo delas vai ser isso, tá? Não buraco, pelo contrário. Vamos ensinar você a desviar desse buraco. Deixe aqui comentários, sugestões, o que você quer ouvir, o que você quer saber, tá? Para que a gente possa enriquecer esse programa e trazer cada vez mais conteúdo de relevância e de qualidade para você. Eu vou fechar por aqui para a Ducila também falar o seu tchau. Meu nome é Eugênia Pavani, estamos à disposição sua e nossa. É isso, gente. Tudo começa a partir de nós e sem nós, essa vida que nós temos não existiria. O que é que nós devemos fazer com ela? Conhecê-la. E a melhor forma de conhecer é mergulhar dentro de nós. Ai, mas eu não sei como fazer. Pede ajuda. Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, como a Jana falou, falar sobre o que vocês também querem escutar e que estejam à nossa alçada e bater muito papo com vocês, porque o que a gente gosta de fazer é isso, é trocar ideias, mas ideias com conhecimento e conteúdo, não aleatórias, ideias direcionadas, trazendo temas atuais para que a gente cresça e que a gente entenda qual é essa vida ou como é que nós estamos levando essa vida que nós ganhamos de presente. E não deixando, como a música do Zeca Pagodinho, a vida nos levar. Eu sou Sheila Torres e eu aguardo vocês, nós aguardamos, no próximo Papo Elas. Um beijo. Isso. Ou como bom. diz aqui na Bahia, um cheiro. Camila Favato aqui, e se fez sentido para você todo esse conteúdo, curte, compartilha, presenteie outra pessoa com tudo isso que a gente trouxe para você. É isso, um grande abraço. Tchau. Beijos.